Por que fazer mais comprida a ponte do que a largura máxima do rio? Quem disse isso foi Shakespeare. E de fato, veja bem, na maioria das vezes a gente precisa, principalmente quando a gente está diante de uma travessia na nossa vida, e essa travessia ela pode ser uma travessia em termos de um grande momento na nossa vida, em que a gente vai atingir um outro nível de existência, um outro nível de condições de vida, por exemplo, um outro patamar, um outro. A gente vai para o outro lado da margem de um rio da nossa vida e a gente precisa fazer essa travessia e naturalmente essa travessia vai nos deixar um pouco tensos, um pouco preocupados, isso é normal, né? Mas daí vem a necessidade, muitas vezes, da gente se dominar um pouco daquele medinho que dá na gente, para evitar que a gente faça com que a ponte seja mais comprida do que a largura máxima do rio. E isso a gente acaba fazendo muitas vezes. Muitas vezes a gente está diante de uma pequena travessia, às vezes não é, nem é uma grande travessia, nem é algo tão importante assim para a nossa vida, é uma decisão que a gente tem que tomar, muitas vezes até uma decisão corriqueira no nosso dia a dia, mas a gente costuma fazer com que os caminhos se tornem mais sinuosos e mais longos para resolver aquele assunto que a gente precisa resolver, para fazer aquela pequena travessia. Então, isso vem de um medo neurótico nosso, porque o medo é uma emoção legítima que todos nós temos que ter mesmo, porque ele é a nossa defesa, é uma das nossas defesas, é um modo de nós nos defendermos dos perigos da vida, vamos dizer assim, né? Mas o medo neurótico, ele é prejudicial e ele mora dentro da maioria dos corações humanos. Esse medo neurótico faz com que a gente vá tentando, primeiro, um desejo inconsciente de não fazer a travessia. Porque existe o desejo de atravessar, de fazer aquela travessia que vai nos levar para um outro nível, para um outro patamar, mas existe também um desejo inconsciente de se acomodar naquela falsa área de conforto, naquela falsa zona de conforto, que no fundo pode não estar nada confortável, mas o medo é maior, então a gente pode ter aquela tendência a se acomodar naquela falsa zona de conforto. E por outro lado, então, acaba existindo esse desejo de nos conformarmos e de não fazermos a travessia. É um medo neurótico que a maioria de nós temos. E muitas vezes ocorre o contrário. Muitas vezes, em vez da gente fazer esse caminho longo e sinuoso, que dificulta sem necessidade essa travessia, a gente faz o contrário, a gente se precipita e faz uma ponte menor do que a extensão máxima do rio. Então aí seria o contrário, a gente por precipitação, a gente acaba se descuidando e querendo resolver logo, querendo fazer logo aquela travessia. E isso também é uma das manifestações do medo neurótico. Essa coragem aparente, ela é também filha do medo, não é isso? Nesses casos, filha de um medo neurótico, e por aí, nesse caso, a gente não faz uma ponte do tamanho adequado para a travessia desse rio em nossas vidas, e a gente pode dar com os burros na água, a gente pode cair na água no meio desse rio, né? E a coisa pode ficar pior ainda do que aquele que fez uma ponte mais extensa do que a largura máxima do rio. Então, o que aconteceu foi o seguinte: nós, quando decidimos fazer esse caminho mais longo do que a extensão máxima do rio, nós perdemos tempo, gastamos energia
e chegamos lá na frente já cansados e sem poder aproveitar da maneira mais plena a conquista de ter atravessado, de ter feito essa travessia. Portanto, é muito importante a gente olhar para dentro da gente mesmo para saber se existe algum medo neurótico fazendo com que a gente construa pontes mais compridas do que a extensão máxima do rio. E, por outro lado, ficar de olho para não se precipitar e fazer uma ponte curta demais. Também, nem por falar em curta este vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Eu fico muito agradecido e aguardo você no nosso próximo papo.